Olá, eu sou o professor Rogério e agora nós vamos, né, trabalhar um tema adicional que eu acho que é importante nós, né, trabalharmos a história de uma forma mais, né, integral. Então, na última aula, as últimas aulas nós estamos falando como é que o Brasil, né, ele começa, né, a ter o seu território organizado, então, e as invasões de franceses, de holandeses e, né, nós vamos chegar ao movimento dos bandeirantes, mas assim, o que foi que causou isso, né? Então, quais foram os elementos, né, que foram os causadores a esses movimentos sociais, a essas lutas, né, entre grupos que estavam aqui na colônia e grupos que estavam chegando? Então, algumas coisas que nós devemos levar em consideração é o seguinte. Então, tudo tem a ver com a União Ibérica, né? Então, o que foi essa União Ibérica? Né? Então, o que foi esse, né, esse sentido? Bem, então, Portugal e a Espanha foram os dois primeiros países, foram as duas primeiras coroas a se consolidar na Europa pós-feudalismo. Então, isso a gente já viu. Só que de 1580 a 1640, o reino de Portugal e o reino da Espanha eles estavam sob o comando de um rei, no caso, o Felipe II. Mas o que levou o Felipe II a chegar no poder? No caso aí foi a morte, né, foi o desaparecimento do rei mítico chamado Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião, para começo de conversa, ele era um sacerdote, né, então isso impedia que ele tivesse filhos. Então, o Dom Sebastião ele vai morrer, ele vai desaparecer numa batalha no norte da África, né, na batalha de Alcarce Quibir, né, que foi em 1578. Só que ele não deixou nenhum herdeiro. Né? Então, no caso, o primeiro a tomar o trono foi o Dom Henrique, tio-avô do Dom Sebastião. Né? Então, tanto é que o Dom Sebastião ele, né, ele é considerado um rei mítico porque até os dias de hoje existe uma seita, né, existe uma crença que ele retornará para governar Portugal, né, para um futuro mais grandioso. No caso, o herdeiro mais próximo ao trono seria o Dom Henrique, tio-avô do Dom Sebastião, e ele morre logo após, né, chegar ao trono. Então, mas ele vai morrer, né, sem deixar nenhum herdeiro também. Então vai criar uma crise de sucessão dentro de Portugal. No caso, aí quem vai chegar ao trono, analisando a árvore genealógica, né, do Dom Sebastião, foi o Dom Felipe II, que vai ele alegar um parentesco com o rei Dom Sebastião e assumiu os dois tronos ao mesmo tempo. Então, no caso, o Dom Henrique, o Dom Felipe II, ele vai, né, governar ao mesmo tempo Portugal e a Espanha, dentro de um mesmo contexto. Então, e isso, né, de uma certa forma ou de outra, vai trazer impactos muito significativos aqui para o Brasil. Né? Porque quando a gente fala em período, né, da União Ibérica, né, então nós temos que pensar que a América ele era dividido, né, entre Portugal e a Espanha pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, onde a Igreja Católica, para evitar um conflito entre as duas maiores potências do período, vai destinar o quê? Vai dividir o Novo Mundo em duas partes. Então, a parte oriental do leste vai ficar com Portugal e a parte ocidental ficará com, né, a Espanha. Então, nesse caso, como a Portugal e a Espanha estavam sendo governados por um único rei, esse tratado, no caso, a linha imaginária, o meridiano que vai dividir os dois territórios, vai tornar-se um pouco mais, né, flexível. No caso, isso vai permitir uma maior movimentação na colônia. Então, os portugueses, os colonizadores portugueses poderiam, né, entrar para o lado espanhol e o lado espanhol poderia explorar também o território aqui, né, do lado português. Isso vai possibilitar os movimentos dos bandeirantes, o movimento das monções, entre outros. Mas o maior problema aí tem a ver com a questão do Tratado de Tordesilhas, que, no caso, os países que depois vão se organizar depois do feudalismo, depois da Guerra dos 100 Anos, no caso, a Inglaterra, a França e depois, né, a Holanda, que era um inimigo espanhol, que o território dos Países Baixos faziam parte do território teoricamente espanhol, tanto é que até os dias de hoje a Espanha ela tem um problema muito sério para a consolidação do seu território, né? Então
Isso é uma questão que nós devemos levar em prática, né? E a Holanda, né, ela tem algumas características próprias que vão entrar em conflito com a Espanha, principalmente sobre a questão do quê? A questão religiosa, né? O Dom Felipe II, ele era um rei extremamente católico, e a Holanda, por um outro lado, ela sofre muita influência com a reforma protestante, principalmente de ordem calvinista, né? Então, nesse sentido, combater a colonização, né? Combater o inimigo, no caso a Holanda, era uma meta também do Dom Felipe II. Né? Então, nesse sentido, né, os holandeses eles mantinham uma relação muito próxima do comércio com o Brasil. Se a gente for levar em consideração aquilo que nós já falamos em aula também, né, quem financiava a produção açucareira no Brasil eram os holandeses. Então, os holandeses injetavam dinheiro, eles produziam açúcar, eles davam recursos para a organização dos engenhos de açúcar, e eles, né, vão ser proibidos de manter essa relação comercial com o Brasil pelo Dom Felipe II. Então, e a Holanda tinha objetivos, né, de obter controle da produção açucareira e o tráfico, né, no tráfico negreiro. Então, com isso, os holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, que buscavam ocupar o território produtores de açúcar. Então, e controlar o comércio escravista, né, dentro daquela região. Então, no caso, né, vai entrar em conflito por conta dessa companhia, né, que foi criada pelos holandeses, precisavam, né, de uma certa forma ou de outra, né, conseguir, né, manter o seu comércio ali ativado. Bem, então, com isso, com essa luta, vai ocorrer as invasões dos holandeses aqui no Brasil, que ocorreu em dois momentos. Primeiro, na cidade de Salvador, onde os holandeses ficarão durante um ano, né, depois serão expulsos pelos colonos, e depois eles vão invadir a região ali, né, de Recife, né, onde eles conseguiram construir, dominar Olinda e Recife, e eles serão, né, no caso a gente vai falar na aula que vem, né, a questão da expulsão, né, dos holandeses. Então, os holandeses, diferentemente dos portugueses, né, eles tinham uma visão mais, né, podemos dizer, moderna ou progressista. Então, no caso do Maurício de Nassau, que foi um dos governantes destinado pelos holandeses a governar o Brasil, então o Maurício de Nassau ele vai permitir uma liberdade religiosa, né, trazendo grupos de intelectuais para poder, né, a fauna e a flora do Brasil, né, principalmente com os pintores, né, da France Postes, né, então vieram para Recife e fizeram uma obra grandiosa. Bem, no caso, né, nós vamos falar das expulsões dele, mas eles foram expulsos do Brasil em 1644, né, pelos pernambucanos. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Bem, quando a gente fala em unificação, a União Ibérica, nós temos que pensar o seguinte: o que vai levar à crise, né, à União Ibérica? Bem, então, em 1640, os portugueses vão tomar o território novamente sobre a dinastia de Bragança, né, sobre o reinado do Dom João IV, né, como rei de Portugal, e os dois imperadores, né, deixam de governar o Brasil. No caso, né, foi o início da família Bragança, que vai dar origem a Dom Pedro I e a Dom Pedro II. Então, no caso aí, haverá uma guerra, né, entre portugueses e espanhóis, né, que vai durar em torno de 40 anos para tirar Portugal das mãos, né, do caso aí da Espanha. Bem, então, a consequência da União Ibérica, né, então tudo tem uma consequência. Então, a questão aí, então, o fim da União Ibérica, né, então ocorrerá também a expulsão dos holandeses do Brasil, isso vai criar um problema para o açúcar brasileiro, porque os holandeses vão levar a produção açucareira para suas colônias nas Antilhas, no centro, na América Central. Então, isso vai fazer com que o açúcar brasileiro tenha uma concorrência à altura. No caso, a concorrência do açúcar holandês. Né? Então, com isso também, né, estão outras consequências, né, com o fim, né, do caso, né, da União Ibérica, né, vai fazer com que o Tratado de Tordesilhas seja revisto, né, terão acordos que vão modificar as fronteiras das duas colônias, né, no caso da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, isso vai promover, né, no caso, o Tratado de Madrid, que vai possibilitar a expansão desse território. Então, com isso, né, nós temos que pensar da seguinte forma.
Então, a União Ibérica, ela foi um período de grandes avanços, né, para a questão, principalmente aqui do território brasileiro, que é importante sempre a gente ressaltar. Bem, então foi um período onde os holandeses, né, eles vão criar essa aliança. E um caso também é importante, no caso do açúcar, o açúcar brasileiro vai entrar em decadência também. Bem, então, no caso da União Ibérica, é isso. Né? Espero que tenha sido claro. Eu sei que é um vídeo curtinho, é um vídeo que não tem muito mistério, mas é algo que vai, né, mergulhar Portugal uma crise econômica muito profunda. Então, Portugal vai entrar em crise econômica e isso vai fazer com que Portugal perca o auge, né, do seu período de domínio, né, econômico. Né? Então é isso que nós devemos também pensar, que Portugal, depois da União Ibérica, nunca mais vai voltar a ser aquela potência que era antes. Né? Então, é isso que nós devemos sempre pensar aí, como vai ser esse contexto. Bem, agradeço a todos, espero que tenha sido claro. Né? Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês aí no nosso canal de contato. Deixe perguntas aí no chat do grupo, né, do canal aí da escola. Espero que tenha sido claro. Espero vocês na próxima aula e até mais.